Boa noite, igreja. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Lucas 15. Perdão, irmãos. João 15. João 15, nós vamos estar lendo de 1 a 8. E diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra e nos abençoe para que nós podemos tirar lições para as nossas vidas. Amém. Nós vamos fazer agora uma pequena leitura também em Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5. Nós vamos ler de 1 a 4. Isaías 5, de 1 a 4, diz assim: Cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha, num outeiro fértil. Ele a cavou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre, e construiu nela um lagar. Esperava que desse uvas, mas veio produzir uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Aqui a ideia nessas duas leituras que nós fizemos é um pouco parecida, né? Essa leitura que nós fizemos aqui de Isaías está fazendo uma comparação do povo de Israel, que o escritor ali comparou o povo de Israel com uma vinha, que Deus, com todo o seu cuidado e seu amor, tinha feito tudo por eles. Outeiro fértil, ou seja, uma terra boa, está falando ali de alimento. Deus alimentou aquele povo. Fala também de cuidar com amor. Ele cavou, limpou as pedras. É o cuidado de Deus para com aquele povo. Ali a torre, fala que Deus velava, vigiava, livrava dos inimigos, né? Então, Deus fez tudo por aquele povo, como o agricultor zela da sua vinha. E Deus esperava que produzisse uvas boas. Em comparação, Deus esperava que eles retribuíssem, servindo, adorando a Deus. Mas o que aconteceu, nós sabemos que foi totalmente diferente. A comparação aqui diz que veio a produzir uvas bravas, uvas que não tinha serventia, que não tinha valor comercial nenhum. E assim foi o povo de Israel naquela época, né? O povo danado para errar foi aquele, né?
Então, com todo o cuidado de Deus para com eles, eles ainda não serviam a Deus, eles se desviavam dos mandamentos, dos caminhos de Deus, não conseguindo agradar a Deus e servir a Deus como realmente era necessário. E agora o Senhor Jesus afirma aqui para nós que Ele é a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. É uma comparação que o Senhor Jesus está fazendo de nós agora com a videira. Considerava o povo de Israel também comparado com a videira. Agora nós, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Aí o Senhor Jesus mostra aqui nesse cenário que nós somos os ramos, como as ramas lá do pé de uva, né? E ele fala assim: e os ramos de uma videira só servem para duas coisas, ou para produzir uvas, ou para o fogo, né? Ele não tem outra serventia. Então, nesse texto aqui que nós lemos, de João 15, o Senhor Jesus, mostrando que Deus espera de nós frutos, que nós possamos dar frutos, porque Ele tem cuidado de nós, da mesma forma que cuidava do povo de Israel. Ele vai mostrar aqui para nós 4 cenas, 4 possibilidades de produzirmos frutos, de nós como varas enxertadas na videira que é Cristo, de nós produzirmos frutos. Então nós vemos aqui no verso 2, todo ramo em mim que não dá fruto, né? Quer dizer, não está produzindo fruto, Ele o corta. Depois, na segunda parte do versículo 2, diz assim: e todo ramo que produz fruto, Ele o poda. Então, o ramo que produz, a vara que produz, ou o galho, para a gente entender melhor, Ele limpa, Ele poda. E depois, em terceiro lugar, fala assim: para que produza mais fruto. Então, aquele ramo que foi limpo, foi podado, ele vai produzir mais fruto. E depois fala lá no verso 4, no verso 5, perdão, ele dá muito fruto, diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim ou nele, esse dá muito fruto. Então, aquele ramo que foi podado agora vai dar muito fruto. Então, são 4 possibilidades: não dar fruto, dar mais fruto e dar muito fruto, né? Então, como nós estamos aqui tentando entender aqui, nós somos comparados com ramos, com varas enxertadas na figueira verdadeira que é Cristo. A pergunta é: quem somos nós em Cristo? Ou seja, como que a gente se classifica diante do que nós temos lido? Será que nós não temos produzido frutos? Será que nós temos produzido muito? Como que nós nos classificamos nessa questão de produzir fruto, ou seja, de agradar a Deus? Produzir frutos aqui para nós hoje é os frutos do Espírito, que da forma que nós podemos agradar a Deus servindo Ele aqui. Os frutos do Espírito nós lemos lá em Gálatas, que é paz, amor, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Então, será que nós estamos conseguindo de agir de acordo com a vontade de Deus? Então, da mesma forma que Deus esperava que Israel, a vinha, produzisse uvas boas, Deus espera que nós possamos produzir muitos frutos. No verso 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, corta, né? Então, eu fui tentar aprofundar aqui um pouquinho, a mente não é muito boa, mas tem 3 possibilidades de interpretação nesse versículo 2. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele o corta. Então, uma primeira interpretação que muitos estudiosos da palavra entendem, que esse o corta aí que é um crente nominal, é aquele crente só de nome, que participa das reuniões, que vem em todas as reuniões, que às vezes é batizado, né, tem até um cargo na igreja, mas nunca nasceu de novo. Esse se diz um crente nominal. Ele só tem nome que vive, mas está morto espiritualmente. Ele fala que é o crente de fachada. É uma interpretação que alguns interpretam. Outra é que o crente que não dá fruto corta, é como que fosse uma pessoa que fosse salva e agora perdeu a salvação, né? Nós não entendemos que salvação possa se perder, possa receber e perder. É salvo hoje de manhã e à tarde perdido, né? Então, essa interpretação nós entendemos que ela está descartada, porque
A palavra diz que ninguém as arrebatará da minha mão. Se nós estamos em Cristo, nós estamos seguros. Então nós entendemos que essa interpretação está fugindo um pouquinho. A outra, nós entendemos que essa palavra, esse verbo usado aí, corta, do verbo cortar, lá no grego ele foi escrito, é o verbo airo. Lembrei do Eliel agora, né? O verbo airo, ele aparece, por exemplo, em Mateus 14, quando ali na multiplicação dos pães e peixes, para os discípulos levantar e recolher aqueles alimentos que sobrou para não desperdiçar. Ali não tem um sentido de cortar, de arrancar. Então é o mesmo verbo que foi usado aqui, foi usado lá em Mateus. Também foi usado, por exemplo, quando Simão carregou a cruz, né? Então ali não significava cortar a cruz, significava levantar. Então, o que o Senhor Jesus quer ensinar para nós aqui agora? É que a videira, ela tem a natureza de crescer, elas são ramas. Aqui a gente conhece algumas ramas, como a melancia, a batata, né? É quase naquele sentido, um pouco mais firme, mas ela tem a natureza de crescer e descer para rastejar no chão. Então, ela não tem firmeza para subir e se sustentar sozinha, como uma árvore de pé. Então, ela vai cair, ela vai para o chão e ela vai ficar rasteira. Então, ela vai ficar ali cheia de poeira, ou se chover muito, cheia de barro, né? Então, ela nem coberta de poeira, nem de barro, ela vai produzir muitos frutos. Não é o estado ideal para que ela produza, ela estando rastejando, cheia de poeira ou de barro. Isso já é uma lição para as nossas vidas. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Aqui a ideia é de um ramo que caiu, estando na videira, ele precisa ser levantado, amarrado, sustentado, juntamente com os outros ramos, para ele ficar na mesma altura. Então ele precisa ser amarrado, é o serviço do viticultor. Ele vai ter esse cuidado de levantar este ramo e amarrar. Geralmente são feitas alguns, como se fosse um giral, para que elas fiquem naquele mesmo sentido, amarradas, trançadas, mesmo para que elas não caiam e fiquem sujas no chão e não produzam. Então, ela vai ser amarrada para que produza muitos frutos, né? Isso aqui dá uma ideia, até para a gente, de comunhão, estando no mesmo nível. A gente pode tirar uma ideia aqui, que isso aqui pode estar falando também para a gente a respeito da comunhão com a igreja. Deus nos levanta e nos coloca de pé para que a gente continue caminhando com a igreja, né? Assim, nós não podemos nos agarrar àquele pensamento de que eu não preciso da igreja para ser salvo. Realmente, a igreja não salva ninguém. Mas aquele que nos salvou, o nosso Senhor, nos manda ficar na igreja. Ele nos manda estar em comunhão com os irmãos, como diz lá em Hebreus 10 e 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então é um mandamento do Senhor para que a gente possa estar congregando em comunhão com Cristo, mas também em comunhão com a igreja. Então, a gente possa pensar nisso, que realmente a igreja não salva, mas o nosso Salvador, Deus misericordioso, nos manda ficar na igreja, nos manda ter a comunhão na igreja, para ter a comunhão com o nosso Deus e também comunhão com os irmãos. Então nós entendemos aqui que esse cortar aqui não pode estar falando de um crente só de nome, nem de um crente que perdeu a salvação, porque o texto aqui diz, estando em mim. Então esse estando em mim é de uma pessoa que foi salva, e uma pessoa salva, a Bíblia diz que ninguém as arrebatará da minha mão. Se você está em Cristo, você é nova criatura, você tem vida, você é um ramo enxertado na videira. Se você está em Cristo e caiu,
Você precisa ser levantado, realmente. Nós estamos sujeitos, a Bíblia diz, quem está em pé, olhe que não caia. Então nós estamos sujeitos a cair. Mas se nós cairmos, se nós errarmos, nós temos um advogado, o nosso Deus com todo o seu amor, comparado aqui com o agricultor, está pronto a nos levantar e nos firmar e nos sustentar, porque nós somos fracos e nós somos falhos. Então, Apocalipse 2, 4 e 6 diz assim: tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Você coloca lá para nós? Apocalipse 2 e 4 diz assim: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Então, quando nós somos levantados, nós devemos lembrar de que nós não devemos abandonar o nosso primeiro amor. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é o dia que você aceita o Senhor Jesus, que você fica com toda aquela euforia, com toda a alegria de saber que você agora tem o seu nome escrito no livro da vida, né? Então você vai ficar radiante, alegre. Então, nós não podemos perder esse primeiro amor. Então, se nós estamos em Cristo e nós cairmos, nós temos o agricultor aqui comparado, que é Deus, que está pronto a nos sustentar, a nos erguer e nos tirar da lama. Ser levantado aqui fala de disciplina. Disciplina na Bíblia não é para jogar ninguém fora, mas para que a gente amadureça, para que a gente se fortaleça. Nós precisamos da disciplina para a gente amadurecer espiritualmente. Imagina uma criança que nunca recebeu um não como resposta. Tudo para ela é permitido. O dia que essa criança tiver um contratempo, um dia que ela for confrontada em qualquer assunto, ela vai surtar, ela vai se enlouquecer, ela vai ter dificuldade de assimilar esse não. Então, por isso nós precisamos ser disciplinados para que a gente amadureça cada dia mais. Às vezes Deus nos aperta um pouquinho, Deus nos prova para extrair o melhor de nós, né? Na verdade, nós só podemos oferecer o que nós temos. Nós sabemos, se a gente apertar a cana, vai sair a garapa, que é muito doce. Mas se nós apertarmos o limão, vai sair o suco, que é muito azedo. Então, muitas das vezes Deus nos aperta, nos prova para extrair o melhor de nós. Então dizem que quando a pessoa está no aperto, é que ela vai mostrar realmente o que ela é, o que ela tem no interior dela. Então, se você tem Cristo no seu coração, mesmo nos apertos, você vai estar louvando a Deus e você vai estar confiante em Deus. E se a pessoa não tem Cristo, não tem essa segurança, ele provavelmente vai começar a blasfemar, né? Então Deus nos aperta, às vezes Deus nos prova para extrair o melhor de nós e para que a gente, amadureça. Davi foi ungido rei, mas ele não começou a ser rei no mesmo dia, né? Ele passou um tempo, ele foi para o deserto, para ser ali amadurecido, para ele amadurecer, para que hoje nós pudéssemos ler sobre a vida de Davi, o que ele foi, mesmo com algumas falhas, mas um homem segundo o coração de Deus, e a gente tivesse aqui os salmos escritos também por ele. Então, mesmo ele sendo ungido rei, ele foi para o deserto para passar por provas, para amadurecer e poder oferecer para nós o que ele tinha de melhor, que era aquela amizade e aquela intimidade com Deus. Então, permanecer em Cristo não é um pedido, é uma ordem, né? Da parte de Deus. Nós devemos permanecer em Cristo, porque nós fomos comprados com preço de sangue. Essa palavra permanecer, nesse trecho que nós lemos aqui em João 15, aparece, parece que 10 vezes. Então, ela certamente tem muita importância e tem um significado muito importante para a gente, né? Permanecer em Cristo. Permanecer em mim, no versículo 4.
Versículo 5. Se alguém permanecer em mim. Então é chamando realmente a nossa atenção para a gente permanecer em Cristo. A gente ser fiel e não se afastar da presença e dos caminhos de Deus. Então, como permanecer em Cristo? Nós vemos aqui que nós estamos enxertados na videira que é Cristo e nós devemos permanecer. Então, como permanecer em Cristo? Ou saber se nós realmente estamos nele enxertados. Verso 5 diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, eu nele, este dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Então aqui talvez está falando de dependência. Nós precisamos ser dependentes de Deus em tudo. Né? Reconhecer a nossa fragilidade, as nossas falhas, as nossas fraquezas diante de Deus, é um sinal de que a gente realmente entendeu que nós somos fracos, falhos, pecadores, miseráveis e que somos carentes da misericórdia de Deus. Então nós precisamos nos alimentar da seiva da videira, que é a palavra de Deus, para que nós possamos continuar a nossa carreira aqui, começa aqui e termina lá no céu. Então, reconhecer a nossa fragilidade e pedir a Deus sabedoria e discernimento para a gente poder examinar as Escrituras e não sermos enganados convencidos por falsos mestres, né? Falsos ensinadores. Então nós devemos clamar a Deus, reconhecendo a nossa fragilidade, e pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria, Ele nos dê discernimento, para a gente ter essa capacidade de examinar as Escrituras e poder extrair delas o melhor para as nossas vidas. Afinal de contas, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Atos 17 e 11 diz assim, nós estávamos falando que nós devemos examinar para a gente não ser enganados e convencidos por falsos ensinadores, né? E seguirmos homens ao invés de seguirmos ao Senhor Jesus Cristo. Atos 17, 11 diz assim: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então nós devemos ter essa humildade e essa disposição de examinar as Escrituras. As pessoas carentes de entendimento, às vezes porque não examinam as Escrituras, eu estou falando de ler Bíblia mesmo, né? Muitas das vezes as pessoas têm uma carência de conhecimento, as pessoas são iludidas porque não buscam conhecimento nas Escrituras, não procura ler a Bíblia mesmo para que Deus fale através da sua palavra, né? Eles são enganados porque os falsos mestres, eles têm aquela aparência de bondade, né? Com mensagens atraentes, muito atraentes, pregam o que as pessoas desejam realmente ouvir, né? Elas evitam falar sobre salvação, sobre arrependimento, sobre pecado, né? Elas estão dispostas ali a falar somente o que realmente agrada a nossa alma, né? Com promessas fáceis. Se você ofertar, Deus vai te retribuir 10 vezes mais. Deus não quer que seus filhos passem necessidade. Deus não quer filhos pobres aqui no mundo. Quer que todos os filhos sejam ricos, né? Mas Deus manda a gente tomar cuidado e não acumular tesouros aqui na terra, né? Então, esses falsos ensinadores muitas vezes conseguem enganar e arrastar muitas pessoas, muitas das vezes por falta de conhecimento, porque nós temos uma certa preguiça de examinar esse livro que é a palavra de Deus, que nos instrui e que a palavra de Deus diz que é lâmpada para os nossos pés. Eles distorcem a verdade para agradar, para nos agradar. Eles não falam a mentira, eles apenas distorcem a verdade. Nós lemos algo parecido com isso quando a serpente foi ter aquele diálogo com a Eva, né? Ela não mentiu, ela apenas distorcia a verdade da palavra de Deus, né? Às vezes a pessoa
para servir a Deus, você não precisa mudar. Você pode vir da forma que você está, afinal Deus só quer o seu coração. Uma palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Então, esses falsos ensinadores, eles têm uma facilidade de distorcer a palavra de Deus, pregar somente o que nos agrada. É um tema muito procurado, assim, muito, que chama muita atenção, é sobre prosperidade. Então nós devemos ter um cuidado muito grande, que Deus prometeu na sua palavra, que Ele sabe do que nós precisamos, mas que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, porque Ele sabe do que nós precisamos. Mas Ele diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai tesouros no céu. Então, nós precisamos ficar muito atentos, nós temos que ter esse discernimento. E como que nós adquirimos esse discernimento? Através da leitura da palavra de Deus, através de consultar as Escrituras, de examinar as Escrituras. Então, por isso que nós devemos permanecer em Cristo, que é a videira verdadeira, para nos alimentar daquela seiva, que aqui fala da palavra, que é lâmpada para os nossos pés, como nós já dissemos, né? Eu fiquei pensando, por que tantas pessoas já passaram por aqui e não estão aqui mais conosco, né? Se nós formos nomear aqui, são inúmeras, são muitas pessoas que já estiveram aqui ajudando nos louvores, até pregando, e não estão mais aqui conosco. Alguns não estão nem em uma outra igreja. Então por quê, né? É porque muitos deles não quiseram andar nos caminhos de Deus, os caminhos que Deus determinou, né? Eles foram sufocados por propostas do mundo, pecados agradáveis que lhe foram oferecidos. Então, por isso, muitas pessoas que passaram por aqui já não estão mais conosco por esses motivos, né? Alguns não estão aqui porque realmente não eram filhos, porque o que não for filho não vai permanecer. Outros porque estão caídos, estão empoeirados, estão na lama, né? Então, Deus pode até levar alguns. Eu lembro do nosso irmão Valso, eu comentava sempre com o nosso irmão Elias, que ele teve as suas dificuldades em estar servindo a Deus aqui. Eu acho que todo mundo sabia dos problemas dele, e de repente ele resolveu ir fazer um tratamento. E lá no tratamento dele, certamente, já um pouco já medicado e mais consciente, Deus foi e chamou ele, levou ele. Então, alguns que são salvos, eu acredito, Deus leva para que ele não permaneça aqui, que Deus sabe a capacidade de cada um. Então Deus pode levar alguns, e nós sabemos que os que passaram por aqui, que não estão mais, muitos estão caídos, como nós falamos, estão na lama, na poeira deste mundo, no pecado. Mas Deus, se for filho, vai trazer de volta, né? Ele vai tirar do chão, do pecado, para caminhar com a igreja. Deus é poderoso, e Ele é o agricultor justo juiz, misericordioso, que tem a capacidade de nos sustentar e trazer de volta para caminhar juntamente com a igreja. Então Deus pode tirar de onde está e pode levantar essa pessoa para que ela continue caminhando com Deus. Deus tem esse poder. Então fizeram um teste, falando em caminhar, em seguir falsos ensinadores. Fizeram uma experiência, não sei se foi na China, com algumas ovelhas. Um pastor pegou um determinado número de ovelhas, por exemplo 100 ovelhas, e começou a rodear com elas em volta de uma fogueira. Aí foi arrodeando, foi afinando aquela fileira, até o ponto que a primeira ovelha já alcançou a última que estava rodando. Aí o que o pastor fez? Saiu daquela roda
e deixou as ovelhas. O que aconteceu com as ovelhas? Elas continuaram andando sozinhas, fazendo o círculo, sozinhas, sem o pastor. O que isso acontece? Lá fala que tem o instinto gregário. Achei interessante essa palavra. Ovelhas andam sempre juntas e seguem a que está na frente sem questionar. Esse é o efeito gregário. E tem o efeito manada. Se algumas começam a girar, as outras entram no círculo por imitação ou para não ficarem separadas do grupo. Então, por isso que eu estou dizendo aqui, se a gente colocar na nossa mente hoje, pelo menos essa parte, que a gente tem a necessidade e a urgência de meditar na Bíblia, de ler na Bíblia, já está valendo a pena, né? Então, leiam a Bíblia, questione, não sejam como essas ovelhas que não querem ficar fora da manada, que querem ir junto com a maioria. Então, realmente questione, façam como aqueles irmãos que nós lemos, examinando as Escrituras para ver se as coisas eram realmente como eles estavam falando. Então, nós não devemos fazer como essas ovelhas que resolveram seguir a que estava na frente sem questionar nada. Nós devemos questionar, né? Nós devemos pedir a Deus que nos dê sabedoria para nós questionarmos e entendermos na medida que nós meditamos na palavra de Deus. Então, nós entendemos que nós devemos permanecer na presença de Deus. Então, um outro fator que nos diz se nós estamos enxertados na videira, se nós estamos permanecendo em Deus, está lá no verso 7. Diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Aqui dá uma ideia para nós da oração. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, buscar sempre a presença de Deus, buscar sempre a direção de Deus, através da oração, que significa intimidade com o nosso Deus. Então, qual o nosso grau de desejo, para a gente estar refletindo aqui, de falar com Deus, de ter essa intimidade com Deus? Será que nós temos essa satisfação, essa alegria de estarmos em comunhão com Deus, de estar sempre falando com o nosso Deus? Como que nós podemos dizer que nós queremos ir para o céu se nós não temos aqui na terra vontade de conversar com o nosso Deus, de nos apresentar na presença dEle em oração? Nós vamos lá para o céu, nós não vamos ser robôs, né? Mas nós vamos estar ali para adorar a Deus. Então, se nós não conseguimos aqui nem orar a Deus, se nós temos essa dificuldade, é um pouco difícil de entender como que nós estamos tão ansiosos para ir para o céu, né? Para clamar a Deus: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? Mateus 6:6 diz assim. Então nós entendemos que uma forma da gente permanecer na presença de Deus também é através da oração. Mateus 6:6 diz assim: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Vamos ser sinceros. Será que nós oramos em casa? Nós temos um momento de oração? Ou será que é só aqui na igreja, no domingo? Eu não estou falando daquela oração assim: Pai, me ajuda a passar na prova. Ô Pai, me ajuda a tirar a carteira. Eu não estou falando dessa oração. Eu estou falando daquela oração que você entra para o seu quarto, fecha a porta e conversa com Deus, igual você está conversando com seu cônjuge, se você não brigar muito com ele, ou com seu pai, ou com a sua mãe, né? Então, é aquele momento daquela intimidade, você se abrir com Deus. Essa é a oração que Deus nos ensina aqui. Não é só aquela oração de 5 palavras, não que Deus não ouça, mas Deus quer ver em nós essa intimidade. Ele quer ser nosso amigo, né? Então, o amigo sempre conversa, desabafa, expõe as suas preocupações e as suas alegrias para o outro amigo, né? Às vezes não é tão simples assim orar, né? Porque quando nós oramos lá no nosso quarto, Deus não responde audível, né? Então parece que a gente está falando sozinho. Então a oração
é pela fé. Então, por isso que às vezes não é tão simples a gente ter esses momentos de oração, de intimidade com Deus. Nós devemos insistir, buscar, nós devemos meditar na palavra de Deus e devemos ter esse costume de estar orando. Nós lemos ali na palavra de Deus que, por exemplo, Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Eu reconheço que para a gente ter esses momentos de oração no interior do nosso quarto, não está tão fácil pela correria que está a nossa vida hoje em dia, né? Mas nós devemos priorizar algum momento. Essa palavra é muito importante, priorizar, né? Então nós devemos priorizar o nosso tempo e ter esses momentos de oração, de intimidade com o nosso Deus. Quanto tempo que nós conseguimos orar? Se a gente for pensar aqui, será que eu consigo orar, conversar com Deus 5 minutos, 10 minutos? Né? Será que nós temos assunto para estar conversando com Deus durante quanto tempo? Então, essas coisas a gente adquire meditando na palavra de Deus. É que meditando na palavra de Deus é que a gente vai entendendo qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? No verso 10 diz assim: se guardar os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Se guardares os meus mandamentos, fazer o que Deus nos pede, nas atitudes do dia a dia, também nas coisas pequenas, né, é uma forma de demonstrarmos o amor para com o nosso Deus, né? Então, as coisas pequenas no dia a dia, por meio de uma vida correta, por exemplo, no trabalho, no seu serviço, sendo honesto, nos seus relacionamentos, sendo fiel, né? Eu sei que é um pouco ir contra a correnteza deste mundo, né? Que as pessoas acham que tem que tirar proveito em tudo, em todo tipo de negócio, e casamento, por exemplo, hoje é um contrato, é temporário, não deu certo, larga. Mas até nessas coisas nós provamos que nós amamos a nosso Deus por obedecer a sua palavra. No verso 12 diz assim: o meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, amai-vos uns aos outros. Então, não amar significa indiferença para com o nosso próximo, né? Então, se você não está disposto a ajudar, a ceder o seu ombro, então a apoiar uma pessoa, então você está deixando de amar. Então, negar ajuda é falta de amor. Então você está desobedecendo aos mandamentos de Deus. E amar é uma ordenança divina. Então, se nós não amamos, se nós não prestamos um socorro ao nosso próximo, lógico que tem exceções que as pessoas muitas das vezes querem aproveitar, mas nós estamos desobedecendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar. Então, não amar se constitui um pecado. O que é contra a vontade de Deus é um pecado. 1 Pedro 4:8 diz assim: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor aqui também está relacionado a perdão, né? Quantas pessoas que talvez não estão aqui hoje, juntamente conosco, porque tiveram algum atrito com algum irmão e não conseguiram perdoar. Muitas dessas pessoas talvez saíram de um relacionamento porque não conseguiam perdoar. Então, é muito sério, muito preocupante. No dicionário, perdoar é a decisão consciente de soltar a mágoa, o rancor e a vontade de se vingar de alguém que te machucou. Então, isso é muito, muito preocupante, porque nós entendemos que muitas pessoas não têm esse dom, não têm essa capacidade de perdoar. Acontece alguma coisa que desagrada a pessoa, ela leva aquilo para o túmulo, aquilo é um peso na sua alma, porque quando nós liberamos o perdão, nós tiramos um peso
da nossa consciência, nós tiramos um peso que está sobre a nossa vida. Então, perdoar faz bem também para quem está perdoando, está liberando o perdão. Então, nós devemos perdoar. Então, esse amor aqui está relacionado também com o perdão. E é tão sério que nós aprendemos ali naquela oração que o Senhor Jesus fez em Mateus 6:12, falou assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é muito sério, porque é como se a gente estivesse orando assim: Pai, se eu não perdoar, o Senhor não precisa me perdoar também. Então, nós devemos prestar muita atenção quando nós estamos orando. Muitas pessoas têm costume de repetir essa oração, mas tem que pensar bem nessas palavras, né? A palavra de Deus é uma coisa muito séria, e é a mesma coisa se estivéssemos dizendo: Pai, se eu não perdoar, o Senhor também não precisa me perdoar. Então é muito importante nós sabermos que nós precisamos estar conectados com Deus para nós sermos salvos. Muito importante nós sabermos do que nós precisamos fazer para estar conectados com Deus, para nós não nos separarmos da bondade de Deus, para a gente continuar nos alimentando da seiva, que é a palavra de Deus. Isso é muito importante. Mas nós devemos também nos preocupar se nós não estamos como aquelas ovelhas que estão seguindo a que está na frente do grupo, ou se elas estão seguindo as outras, porque a maioria foi. Nós então devemos ter esse discernimento, e esse discernimento nós precisamos clamar a Deus que nos dê sabedoria para a gente ter essa capacidade de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, né? Então nós não devemos ir pela maioria, mas nós devemos questionar e buscar na palavra de Deus, saber se as coisas são realmente como estão sendo ditas, né? Então é muito importante nós nos manter na presença de Deus, conectados à videira, e saber o que nós precisamos fazer para nós nos manter conectados na videira. Mas nós devemos também nos preocupar, porventura talvez tenha alguém aqui que ainda não está conectado nessa videira, que ainda não tem o seu nome escrito lá nos céus. A nossa vida é um vapor, a nossa vida é um breve suspiro. Então, nós devemos nos preocupar com isso, porque todos os perdidos, todos os que não forem achados escritos no livro da vida, um dia eles vão relembrar, quando já estiver passado a oportunidade, eles vão relembrar todos os momentos, todas as oportunidades que eles tiveram de passar ao lado de Cristo, de fazer parte dessa videira, de ter o seu nome escrito no livro da vida. É como se fosse um filme. Aquilo vai ser, eu acredito, uma angústia e uma tristeza muito grande, que ela vai relembrar todas as oportunidades que ela teve, todas as mensagens que foram ouvidas, e ela não aproveitou as oportunidades que ela teve. Então ela vai ficar indesculpável na presença de Deus. A pessoa ter a eternidade para ficar relembrando todas as oportunidades, assim, vai ser algo muito triste, e vai ser um castigo muito grande, que as pessoas, depois que nós partirmos desse mundo, como eu disse, nós não vamos ser robôs, nós vamos ter consciência. A Bíblia fala que quando o rico e Lázaro morreu, o rico via Lázaro no seio de Abraão. Então, da mesma forma, as pessoas que hoje estão desperdiçando as oportunidades de tomar a decisão ao lado de Cristo, que deixam passar essa oportunidade, infelizmente um dia, quando já for tarde demais, esse filme vai passar na cabeça de todas as pessoas, relembrando cada oportunidade, mesmo sendo o Lindomar que estava ali na frente, com um pouquinho de dificuldade, mas falando que nós devemos nos preocupar se nós estamos conectados com Cristo, se nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, se nós não corremos o risco de um dia ser castigados pelas memórias de todas as oportunidades que nós tivemos.
que a gente tenha o cuidado de saber se a gente realmente está servindo a Cristo, ou se talvez nós estamos aqui apenas passando o tempo, se talvez nós somos até batizados, e talvez nós estamos mortos espiritualmente falando. Então, que a gente possa realmente refletir sobre esses pensamentos e termos o cuidado e a sabedoria de meditar na palavra de Deus, que é ler a Bíblia mesmo, né? E que Deus nos dê cada dia mais esse desejo e essa alegria e esse privilégio de termos a palavra de Deus em nossas mãos, com toda a liberdade que nós temos aqui no nosso país até hoje, graças a Deus, mas que nós possamos realmente aproveitar esse privilégio que nós temos e que nós possamos realmente refletir se nós estamos ligados na videira verdadeira que é Cristo, ou se por acaso tem alguém aqui que está caído, que está empoderado ou na lama, distante de Deus, por causa de algum erro, que qualquer um de nós estamos sujeitos, mas que nós possamos lembrar que Deus é misericordioso e o Senhor Jesus é o nosso advogado, que se nós clamarmos pela misericórdia de Deus, Ele está pronto a nos perdoar e nos sustentar para que nós continuamos a nossa caminhada aqui no céu. Que o Senhor abençoe, que nós possamos tirar lições para nossas vidas e gravar em nosso coração o que nós temos meditado, que nós possamos realmente ser como os ramos enxertados naquela videira e nos alimentarmos da palavra de Deus e ter esse gozo e essa alegria de estar na presença de Deus em oração e meditando na sua palavra. Amém.